Estou vindo aqui já pela terceira vez, pastor Leandro disse que eu posso escolher uma música, vou escolher uma música. Quero agradecer a Deus pela vida de vocês, que se encontram. Pastor Rafael, pastor Leandro, pela oportunidade que me dá de estar aqui pela terceira vez, podendo ser ministrado, né? Não ministrando, mas podendo ser ministrado pela palavra do nosso Deus. Já estudei bastante ali nos louvores, sou muito chorão, mas sentindo a presença de Deus, né? Isso é gratificante, porque Deus, Ele está nesse lugar. Aleluia! Deus, Ele está nesse lugar. A música, pastor, é aquela oferta agradável a ti. Aí, como é outro dia, hoje, escolhi já a minha música. Vamos na palavra do Evangelho de Mateus, capítulo de número 8, a partir do versículo de número 5. Me acompanha minha esposa, diaconisa Denise, meus amigos, casal de amigos lá da minha igreja, Eliseu, Nathalie. Obrigado por estar aqui comigo. Eu sou digno da presença de vocês também. Muito obrigado. Quero compartilhar algo que Deus falou ao meu coração. Tiago, né? Amigo do meu pastor, do meu tio, pastor Douglas, né? Eu vi lá no cartaz que o senhor vai lá pregar lá na igreja dele. Eu confesso que eu tinha uma mensagem para trazer para esse lugar, juntamente com os irmãos, mas o Espírito Santo de Deus, ele me levou a uma outra mensagem que eu quero compartilhar com vocês, que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo de número 8. E serei breve, pois a palavra do Senhor, ela é breve, eficaz e penetrante em nossos corações. Então eu quero compartilhar com vocês. E diz assim, a partir do versículo de número 5: E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno que entre debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra, e o meu criado sarará. Pois também eu sou homem sob autoridade, e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu criado: faz isto, e ele faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso, e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo, que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Aleluia! Aleluia! Jesus, ele está numa cidade a qual ele escolheu morar, a qual ele escolheu viver, porque Jesus, ele nasce em Belém, ele cresce em Nazaré, e ele decide viver na cidade de Cafarnaum. E já é algo que o Espírito Santo de Deus, ele já desce falando ao meu coração, porque Jesus hoje, ele escolheu viver na cidade do seu coração. Aleluia. Aleluia. Jesus, ele nasce em uma cidade, ele cresce em uma outra cidade, ele escolhe uma cidade para morar. Hoje eu quero te convidar, se você não é morada de Jesus, a dizer: Senhor, faça de mim essa cidade a sua morada. Mas a mensagem, ela está em quando um oficial romano, o centurião, que não tem nome aqui na Bíblia, não cita o seu nome, mas diz que ele é um centurião, ou seja, ele era um homem que tinha 100 soldados ao seu respeito, 100 soldados que ele comandava, o mesmo que disse a Jesus ter autoridade. Agora ele se encontra em uma situação em que nós às vezes nos encontramos. Quem aqui às vezes não tem um amigo que precisa de uma ajuda e
dobra o joelho, porque eu sei que você tem um amigo, e eu sei que você é esse amigo fiel. E ele agora vê uma necessidade de falar com Jesus para que traga cura e salvação para o seu criado, para o seu amigo. E agora ele está diante de Jesus e ele diz: Senhor, o meu servo, ele está doente, ele está paralítico, e eu preciso de algo. E o Senhor Jesus diz assim para ele assim: ó filho, eu vou contigo até esse lugar e vou liberar uma saúde. Mas aqui já acontece algo tão extraordinário que o centurião ele diz: Senhor, só basta uma palavra. Aleluia. Eu não sei o que você tem passado nessa noite ou nesses anos que tem se passado, nesses meses, nesses dias, mas eu vim aqui te dizer: só basta uma palavra do Senhor. Aleluia. O centurião ele foi certeiro em dizer: Senhor, como já foi dito aqui, quando Davi é escolhido, ele era o menor. Esse centurião ele se coloca como o menor da casa. Ele fala: Senhor, eu não sou digno. Quantas vezes você já chegou nesse lugar? Quantas vezes algum irmão ou alguém, alguma pessoa te parou e pediu: ei, ore por mim, me ajude. E você só dentro da sua casa, no seu quarto, no seu coração, sabe como está o seu íntimo. E você diz: Senhor, se ele precisa, e eu digo que eu não sou digno de ser chamado filho, de estar em sua presença, porque na verdade nós somos seres humanos, e não tem como falar que é verdade ou mentira dizendo que a gente não diga que a gente não é digno de estar na presença do Senhor. Porque ao mesmo tempo que eu sei que eu sou filho, ao mesmo tempo eu sei que eu não sou digno de estar em sua presença. O centurião agora ele fala: Senhor, eu não sou digno, mas basta uma palavra. Aí Jesus, ele se maravilha com aquela palavra que o centurião, porque provavelmente Jesus olha para os seus discípulos e diz: ei, não encontrei em Israel, nem tampouco aqueles que andam comigo, em minhas palavras, dizendo, alguém com tamanha fé para dizer que basta uma palavra. Eu sei que uma mulher tocou em minhas vestes e me saiu virtude, mas dizer uma palavra, esse homem, ele, por talvez morar, talvez não por ele morar em Cafarnaum e ser a cidade de Jesus, que tem um significado, a cidade de Jesus, ou seja, Jesus escolheu estar naquela cidade. Talvez ele ouviu falar de um homem chamado Pedro, e por ele ouvir falar de um homem chamado Pedro, talvez ele queria ser amigo daquele homem, Rafael. Talvez o desejo dele era ser amigo de Pedro, porque Pedro foi ousado diante da presença do Senhor. Pedro, quando ele conhece Jesus, a Bíblia vai dizer que ele está numa pesca frustrada. E Jesus ensinando a multidão, ele encontra Pedro frustrado. Mas Jesus, ele não está preocupado com a frustração de Pedro. Ele está preocupado em primeiro ensinar, para depois Pedro aprender e lançar a rede. Ele vê Pedro frustrado, ele fala: não, Pedro, primeiro eu vou ensinar, depois eu vou fazer. Primeiro eu dou a instrução, depois você faz. Aí ele fala: Pedro, me empresta o seu barco. Pedro, frustrado, pega o barco e empresta a Jesus, que é bem provável, eu não sou teólogo, muito menos estudioso, que foi ali em que ele se apresenta e ele conhece Jesus, e agora ele se afasta e Jesus está ensinando a sua palavra. E talvez Jesus está dizendo as maravilhas e os milagres que ele tem operado, ou talvez Jesus está falando: ei, meu filho, se você está enfermo, eu posso curar. Se você precisa de algo para comer, eu sou o pão da vida.
Se você tem sede, eu tenho a água da vida. Talvez Jesus está ensinando. Ei, se você está frustrado, não se preocupe, porque aqueles que me seguem jamais serão frustrados. E Pedro está ali ouvindo aqueles ensinamentos. E agora Jesus, ele vai diante de Pedro e fala: ei Pedro, acabou. Muito obrigado pelo seu barco, mas agora chegou o momento de te ajudar. Vai ao mar alto e lança a rede. E o centurião, por estar em uma cidade que Jesus decidiu estar, talvez escutou essa história de Pedro. Pedro dizendo: Senhor, a pesca foi frustrante, mas segundo a tua palavra. Ou seja, não foi por ato, mas foi pela sua palavra. Pedro não viu Jesus curar, não viu Jesus operar milagre. Ele estava ali, preocupado em levar os seus mantimentos para casa. Mas ele ouviu a palavra do Senhor. Aleluia. Hoje eu vim aqui te dizer: ei, basta somente uma palavra do Senhor e algo vai acontecer. Talvez você venha aqui esperando um milagre. Talvez você venha aqui esperando algum irmão falar assim: me dá o seu contato, porque lá na empresa está contratando. Talvez você está esperando alguma irmã dizer: ei, eu conheço uma médica que pode dar um laudo médico e você ser tratada. Talvez você está esperando, isso já aconteceu comigo e eu já falei, talvez você está esperando chegar na igreja com fome, a despensa está vazia, e esperando alguém se levantar e dizer: ei, eu vou levar uma cesta básica para você. Mas hoje o Espírito Santo de Deus, ele me trouxe a esse lugar para te dizer: de nada disso basta, se não for a minha palavra. A palavra do Senhor, ela tem poder, mas ele ouviu a palavra do Senhor. Aleluia. Hoje eu vim aqui te dizer: ei, basta somente uma palavra do Senhor e algo vai acontecer. Talvez você venha aqui esperando um milagre. Talvez você venha aqui esperando algum irmão falar assim: me dá o seu contato, porque lá na empresa está contratando. Talvez você está esperando alguma irmã dizer: ei, eu conheço uma médica que pode dar um laudo médico e você ser tratada. Talvez você está esperando, isso já aconteceu comigo e eu já falei, talvez você está esperando chegar na igreja com fome, a despensa está vazia, e esperando alguém se levantar e dizer: ei, eu vou levar uma cesta básica para você. Mas hoje o Espírito Santo de Deus, ele me trouxe a esse lugar para te dizer: de nada disso basta, se não for a minha palavra. A palavra do Senhor, ela tem poder, porque a palavra do Senhor, ela não está presa ao tempo, mas o tempo, ele está preso à palavra. Eu vou repetir isso porque o Espírito Santo de Deus, ele me trouxe agora. A palavra do Senhor, ela não está presa ao tempo, mas o tempo está preso à palavra. Você pode me explicar, presbítero Roberto? Posso te explicar? Jesus agora, ele está falando para o centurião: ei, centurião, eu vou até a sua casa, mas até a sua casa custa tempo. Não sei se era horas, minutos, mas o centurião não estava preocupado com o tempo. Agora parece que ele que está ensinando Jesus: ei, Senhor, eu não estou preocupado com o tempo, porque eu sei que a sua palavra não está presa ao tempo. Mas se o Senhor lançar uma palavra, a sua palavra ultrapassa o tempo e o meu servo é curado. Ei, sabe o que eu vim te dizer? Não fique preocupado com o tempo. Eclesiastes 3: há tempo determinado debaixo do céu. Aleluia. Eu já disse isso, se eu não me engano, uma vez aqui, porque o nosso Deus, ele é um Deus atemporal, ou seja, ele não está preso ao tempo, ele anda sobre o presente, ele vai até o futuro e ele vai até o passado. Então o tempo para ele não é preocupante. E quando Jesus, ele diz: ei, eu não vi Israel homem com tanta fé, ele está dizendo: nossa, como que esse homem encontrou a chave da resposta. Enquanto Jesus lança uma palavra, ele está parado, o teu servo está sendo curado. Enquanto você está aqui nesse lugar,
uma terça-feira, para muitos de descanso, para mim foi de trabalho, pastor Rafael. Não deu para se safar hoje. Hoje só o time da manutenção abriu sempre para trabalhar. E mais uma vez eu glorifico e exalto o nome do Senhor, pastor Leandro, porque eu estou trabalhando, mas eu tive a vontade de estar aqui. E algo de fato aconteceu nesse lugar e eu quero testificar e quero... É até um testemunho que aconteceu aqui, pastor. Em cima dessa palavra, o Espírito Santo de Deus, ele me lembra e eu vou aplicar e você vai entender porque precisa testificar o lugar onde aconteceu o milagre. E o milagre aconteceu aqui, então aqui é lugar de milagre. Glória! Não sei se você pegou isso. O lugar onde você congrega, o pastor a qual você tem respeito, Jesus está na casa e esse lugar tem milagre. Esse lugar tem resposta. Não foi à toa uma terça-feira cansativa, uma terça-feira que talvez você trabalhou assim igual a eu e precisou vir aqui ouvir uma palavra de conforto, uma palavra de ajuda, e o Senhor, ele te traz essa palavra, basta uma palavra. Eu vim numa terça-feira dessas, né, que eu fui convidado a trazer a mensagem, e é uma palavra um pouco engraçada, pastor, porque eu sei que isso não acontece só comigo, acontece com todo mundo, tá? Lá pelo menos na minha igreja. Eu falei assim, eu estava cansado do trabalho, lembra que eu chorei aqui cansado do trabalho, cansado porque a minha igreja estava um pouco vazia. Eu até falei, pô, a gente precisa de ajuda, eu preciso estar na minha igreja, eu preciso fazer mais a obra, o trabalho está me consumindo, mas ao mesmo tempo eu preciso chegar e fazer as coisas acontecerem. E nesse dia cansado, é no dia cansado que Jesus trabalha. E nesse dia cansado, eu acho que quase ninguém tem, né? Porque hoje em dia é Pix. Tinha uma nota de R$50 e eu vou falar porque não é algo grande, mas também não é algo pequeno. Porque eu não me lembro da passagem, mas teve uma mulher, né, que as suas moedas foi maior do que a oferta daquelas pessoas que tinham ali para ofertar. E esses R$50, pastor Leandro, ele estava em cima da mesa há meses. Porque tudo é Pix, tudo é no celular. E eu saí cansado de casa, eu falei, Denise, não precisa fazer janta, porque você vai comigo, então eu vou lá, a gente prega e a gente tomou açaí, porque R$50 hoje só dá para tomar açaí, né? E a gente tomou açaí e vai embora. A gente chega em casa, eu tomo banho, durmo, minha mãe, a gente vai trabalhar. E tinha uma nota de R$2 no console do carro. Aí eu falei, poxa, esse daqui vai ser a oferta, eu vou ofertar. E os R$50 dentro do bolso. Aí eu chego aqui, pastor Leandro, e o Senhor usado por Deus não fala sobre dinheiro, mas lança uma palavra profética. Basta uma palavra para Deus fazer. Pastor Leandro fala assim, eu não gosto de falar de dinheiro, eu gosto de falar sobre semente, porque dinheiro está no seu coração, algo desse tipo. A semente você lança no chão, tá vendo como eu gravei a palavra? E você pisa nela, você manda nela. E eu com R$50 no bolso. Mas antes da palavra ofertória, eu já ali, né? Falando, eu vou pegar os R$2 para ofertar. E Deus falando, os R$50. Eu, Senhor, R$50 é do açaí, Senhor. E ele, não, é R$2. E eu, é R$2, Senhor. O Senhor sabe no meu coração, pastor Leandro. Não é brincando, não. Eu não tinha dinheiro mesmo, não. Eu falei com o meu pastor isso. Eu contei esse testemunho para ele. Falei, pastor, chorando para ele. Eu falei, eu não tinha dinheiro. É quando você não tem que Jesus quer. É quando você está fraco, Jesus ele quer te usar. É quando você está exausto. A igreja está limpa, mas Jesus fala, vai limpar a igreja. É quando você está exausto. O pastor te liga e fala, a gente precisa visitar o irmão. E você fala, eu estou cansado. Na minha igreja, tá? Porque esse irmão a gente visita e não vem. Eu também estou cansado, deixa ele lá. Mas é nesse dia que o Senhor ele quer te usar.
E eu brigando comigo, Senhor, é o açaí. Ele, não, é oferta. Mas é o açaí, Senhor, eu estou com fome, eu tenho que sair daqui, eu preciso. Eu não vou jantar em casa. Ele, não. Sabe o que eu fiz, pastor Leandro? Os R$2 eu esqueci. Eu falei, cara, esqueci os R$2 dentro do carro. E agora eu falei, não, calma aí. Peguei, alguém me entregou um envelope, peguei os R$50 e botei dentro do envelope. Eu falei, Senhor, se eu tirar, eu estou te roubando. Foi o meu momento de ousadia. Foi como o centurião queria ser amigo de Pedro, porque Pedro foi ousado.